Olá, está começando mais um Agora Pode. Eu sou Eloane Nascimento e o tema de hoje é um dos assuntos mais importantes e urgentes no Estado: o feminicídio e o combate à violência contra a mulher. Infelizmente, Mato Grosso segue na liderança nacional nesse tipo de crime. Em 2025, até a primeira semana de novembro, 48 mulheres foram assassinadas no estado, um número que ultrapassa o total do ano passado até dezembro. Extremamente preocupante. E para falar sobre esse tema, as causas e os caminhos de enfrentamento, a gente recebe hoje a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo das Promotorias de Justiça especializada no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, Claire Dutra. Seja bem-vinda, promotora. Obrigada, Eloane. Eu agradeço o convite e eu acho que é um importante tema para a gente discutir. Infelizmente está aí na pauta, né, nas discussões do nosso estado, e a gente tem trabalhado, buscado formas de tentar prevenir esse tipo de crime, que é um crime tão terrível, né, que assola, infelizmente, Mato Grosso segue aí no caminho de se tornar, pelo terceiro ano consecutivo, o campeão de feminicídios no Brasil, né, proporcionalmente. Nós já superamos agora, né, no começo de novembro, conseguimos superar, infelizmente, o número do ano passado. Ano passado a gente teve 47, a gente já está com 48. Então, certamente e infelizmente a gente deve ter mais casos aí até o final do ano, então superamos essa triste marca. Realmente é uma marca que não gostaríamos, né, de atingir. A senhora tem quase 20 anos de atuação no Ministério Público de Mato Grosso, né? Já passou por diversas comarcas, foi subprocuradora-geral de Justiça e hoje coordena um dos núcleos mais importantes, né, das defesas das vítimas de violência, mulheres vítimas de violência. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho o que motivou a escolher essa área como missão, e profissional e pessoal também, né? Acaba sendo pessoal porque é uma luta de todas nós, mulheres. Isso, é uma área que, enquanto estava no interior, né, fiquei vários anos no interior, já era uma área que me chamava muita atenção. Já tinha, né, logo, peguei aí o início da Lei Maria da Penha, em 2006, e desde lá do início, peguei um período ainda sem, na verdade eu já fiz 20 anos de MP em abril desse ano. E é uma área que sempre me atraiu, e no período que eu estava afastada, né, fiquei 6 anos afastada, exercendo cargos na administração superior, como promotora auxiliar, subprocuradora administrativa. Já iniciamos aí no ano passado, em 2024, o projeto Juntos por Elas, que era um projeto já voltado à defesa, né, do combate à violência contra a mulher, a defesa das vítimas. Então a gente esteve, inclusive, com o diálogos com a sociedade, trabalhando aí no mês de março do ano passado, com a Bolha, no shopping, tratando especificamente dessa temática de combate à violência. E lá, naquele período também, nós trabalhamos e ajudamos a desenvolver o Observatório Caliandra. Então, já enquanto eu ainda não estava na promotoria, né, nessa promotoria, eu já trabalhava nessa temática aí através da criação, né, da implementação do Observatório Caliandra, que ele foi lançado dia 8 de março de 2024, então ele tem um pouco mais de um ano. E nesse período, mesmo ainda não estando nessa área, já trabalhava sobre isso, tratava sobre isso. E saindo da administração, aí final de dezembro, início de janeiro desse ano, assumi a minha promotoria. Eu já estava nela, apenas no papel, ainda não tinha assumido ela, mas aí eu assumi a função. E concomitantemente, além da função da 15ª Promotoria Criminal, que é uma promotoria que tem atuação aí na área de violência, né, combate à violência contra a mulher, também assumi a coordenação do núcleo. Nós somos 5 promotorias, então hoje eu estou como coordenadora do núcleo também dessas 5 promotorias, e atuando tanto na área finalística, que é atuando nos processos, nas audiências, junto aí à primeira vara de violência doméstica da capital, o Gabinete 2, que é a doutora Gisele. Também estamos na coordenação, e através da coordenação a gente desenvolve vários projetos, dentre os quais aí o Observatório Caliandra, o Espaço Caliandra, que é o nosso espaço de acolhimento às vítimas. A gente tem um atendimento multiprofissional, temos psicóloga, assistente social, assessoria jurídica, então portas abertas, qualquer mulher que precisar, que estiver se sentindo, né, que tiver dúvidas sobre o seu relacionamento, se está sofrendo ou não violência, ou mesmo se estiver buscando ajuda, né, se quiser de ajuda para medida protetiva, para algum encaminhamento para programas sociais também. Às vezes ela está num relacionamento, não consegue sair porque tem essa questão de precisar realmente de um emprego,
emprego ou de uma renda, a gente faz esses encaminhamentos. Então, estamos lá para acolher mesmo toda vítima que vier, ou alguém mesmo que não seja vítima, mas que esteja sabendo de uma situação de violência também. Recebemos denúncia ali através do Espaço Caliandra. Então estamos à disposição de toda a sociedade mesmo para a gente tentar combater. E aí agora estamos com alguns projetos, né? Nós iniciamos em agosto o nosso projeto Florescer, que é um projeto de prevenção à violência através da educação. Então a gente vai até as escolas de nível médio da capital, então ensino médio. O foco é primeiro e segundo ano do ensino médio, mas já temos feito também, a gente chega nas escolas e aí eles pedem para fazer no terceiro, então a gente tem feito primeiro, segundo e terceiro anos. Nós já fizemos algumas escolas do Pedra 90, do Grande Morada da Serra, que é aí CPAs, né, Morada do Ouro, então a gente tem atendido essas escolas. E agora, em novembro, né, final de novembro, a partir do dia 24, no período aí dos 21 dias de ativismo, iniciaremos o projeto Por Elas e Por Nós, que é um diálogo masculino de combate à violência. Então a ideia mesmo é a gente trabalhar com os homens, aí a gente vai trabalhar com homens agressores ou não, né, que pode ser que já tenham alguma situação ou mesmo que não tenham, mas a ideia é focar, a gente vai até as empresas, principalmente aquelas empresas que têm um público-alvo, né, colaboradores homens. Então nosso público-alvo são os homens, e nessas empresas que tem mais homens que trabalham, então a gente vai lá e vai fazer um trabalho com eles mesmo. São várias mudanças, né, ao longo desse tempo. Então a gente vai... E agora a gente tem realmente trabalhado nessa área, e é uma área que eu tenho uma paixão, eu gosto muito dessa área, né? Então a gente tem se aprofundado, estudado muito e aprendido também na prática, né? Na atuação aí no dia a dia, a tentar ser, assim, fazer um pouquinho, né? A gente sabe que é difícil mudar a realidade, mas se a gente perseverar e continuar mesmo nesse trabalho, a gente vai fazer um pouquinho de diferença. Ao longo desse tempo, né? O que a senhora notou, assim, de mudança, tanto na sociedade, quanto dentro das instituições, no enfrentamento à violência? Então, eu percebi, assim, na violência em si houve mudanças, né? Do período que eu trabalhei no interior, né? Lá entre 2006 e 2015, que eu estava nessa área criminal também trabalhando, eu percebia que a violência, o que chegava ao nosso conhecimento, era muito aquela violência mais simples, né? Acontecia, sim, feminicídios, tentativas, mas eu percebia que o volume maior era lesão corporal, era situações de vias de fato, ameaça. A gente não tinha ainda crimes. Hoje a gente vê uma complexidade maior, a gente vê um aumento, por exemplo, da perseguição, né? Homens que não aceitam o termo. Aumentou, né? Esses crimes, apesar de estarem, né, contextualizados como violência na lei, desde 2006, a violência psicológica é um tipo de crime, a gente não tinha ainda um crime específico, nem de violência psicológica, que hoje a gente tem, e nem de perseguição. Então, não se chegava ao conhecimento das autoridades esse tipo de atos, né, esse tipo de ações. E hoje não, hoje é tipificado desde 2021, esses crimes, então a gente percebe um aumento muito grande. E, infelizmente, muitos dos casos que chegam a situações extremas como feminicídio, nunca tinha havido antes uma agressão, uma lesão corporal. O que a gente percebe são situações de controle, ciúmes excessivos, violência psicológica, que é aquela violência que vai minando a autoestima da vítima, né, da mulher. Ela é às vezes desacreditada, descredibilizada, taxada como louca, né? Fala-se que ela é feia, que ela é gorda, que ela é velha, que se ela sair daquele relacionamento ela não vai conseguir nenhum outro. Ela é muito xingada, então a gente tem muito crimes contra a honra, né? Injúria, difamação. Então isso é um controle de celular, de amizades, até às vezes de impedir que a pessoa trabalhe para não ter contato com outras pessoas. Então isso aí é uma rede que é um prato cheio para um feminicídio. Então, é isso que a gente tem que tentar prevenir. E, infelizmente, muitas dessas vítimas não se veem como vítimas, não se veem como sofrendo um crime. E elas acabam não denunciando, tanto que a grande maioria dos feminicídios que nós temos, a vítima nunca tinha feito um boletim de ocorrência e nunca tinha solicitado uma medida protetiva. Mas as instituições têm trabalhado, né? Como você me perguntou. E o trabalho das instituições evoluiu, mudou? Eu percebo assim, há uma vontade maior de um trabalho em rede. E a gente que trabalha na área percebe que esse trabalho em rede ele é essencial. Não adianta você colocar a culpa e falar que quem tem que resolver é a segurança pública, ou quem tem que resolver é só a educação, ou só o social. Não, é um conjunto de ações formado por várias instituições que vai conseguir trabalhando, seja na educação lá das crianças e adolescentes, né? Seja no social, de dar condições para aquela mulher
viver, né, se sustentar sem depender, né, de um companheiro, de um homem, para sustentar ela e os filhos. Ter uma creche onde ela possa colocar as crianças para que ela possa trabalhar tranquila, né? Ter uma rede de saúde estruturada que ela possa passar por um acompanhamento psicológico, porque isso é muito importante. Ela só vai sair daquele ciclo de violência, a gente tem muito claro esse ciclo de violência, normalmente nas relações abusivas, é através de um acompanhamento terapêutico. Às vezes não precisa até de um psiquiatra também que atenda, porque ela acaba desenvolvendo transtornos, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? A gente tem laudos de violência psicológica que demonstra que a vítima, a mulher, ela tem sintomas semelhantes a um estresse pós-traumático. Então ela precisa de um tratamento, de acompanhamento, às vezes inclusive de medicamentos, de um psiquiatra. Então se a gente não tiver uma rede total e completa de atendimento, não adianta só eu colocar a polícia lá para prender o agressor e a justiça para estabelecer uma pena alta, se a gente não tem todo esse trabalho, né, de base, que envolve várias instituições. É uma luta de todos, né? Exatamente. E da sociedade, né? Então a gente também não adianta colocar a culpa só no poder público. Acho que toda a sociedade precisa, porque a gente tem as instituições filantrópicas, as instituições privadas, as empresas, né? Como eu falava sobre o nosso projeto, a gente depende realmente das empresas também abraçarem essa causa. A sociedade em geral, seja as pessoas em si dentro de casa, através da educação de meninos e meninas, de mostrar que não tem mais aquela ideia, né, do patriarcado, que a mulher depende de um homem, que ela tem que ficar às vezes num casamento, mesmo que ela não seja feliz, mesmo que ela esteja sendo maltratada. As igrejas têm um papel muito importante em ajudar, inclusive, a denunciar, a orientar que essas mulheres não fiquem nesses relacionamentos que podem acabar gerando situações mais graves e até chegar numa situação crítica e séria e extrema como o feminicídio. Os dados do Observatório Caliandra mostram o aumento de casos de feminicídios em 2025, assim como nós... Proporcionalmente ao ano passado. Exatamente, como comentamos no início, né, do podcast, esse ano, infelizmente, nós atingimos a marca de 48 mulheres mortas no estado. O que tem alimentado esse cenário tão violento, né, e por que Mato Grosso segue, né, sendo o estado mais perigoso para as mulheres no país? Porque, assim, nós vimos que em 2024, 83% dos feminicídios aconteceram dentro de casa. E seguem acontecendo em sua maioria dentro de casa. Isso. E Mato Grosso é o estado que lidera, né, esse número. O que tem alimentado esse cenário? Então, a gente tem vários fatores, né? A gente não consegue definir algo específico, mas o que a gente percebe é que, assim, há ainda um machismo estrutural. Os homens, a grande maioria dos casos de feminicídio são ex-companheiros, né? Ex-parceiros que não aceitam o término do relacionamento. Então, há essa dificuldade. Então, ainda se vê muito a mulher como uma posse, como um objeto, né? Então, mesmo em caso de separação, e a gente vê isso muito claro como um discurso em casos de outros crimes que não o feminicídio, né, em audiências, situações em que a mulher já estava separada, né, já não conviviam mais, e ela tenta buscar um novo relacionamento e acaba sofrendo violência nesse momento. Então, mesmo após o término, o agressor, o homem, ainda tem a ideia de que aquela mulher é propriedade dele. Então, essa mentalidade aqui tem que mudar. Então, isso passa muito pela educação. Então, a gente percebe que o Mato Grosso ainda é um estado muito machista. E é bem claro, pelo observatório, a gente verifica que tem regiões, ainda mais, né, a região norte do estado, por exemplo, né, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, são uma quantidade maior de número, e aí a gente começa a estudar a fundo, são pessoas de origens diferentes, ao mesmo tempo que a gente tem pessoas vindas da região sul, a gente tem muita gente, por conta das fazendas e das empresas do agro, pessoas vindo da região nordeste também, né? A gente tem vários crimes praticados aí em situações de trabalhadores que vieram de fora, né, do estado para vir aqui da região nordeste e também da região sul. Então, são situações assim que a gente não pode definir, né, um fator só, mas a gente sabe que essa diversidade de cultura, mas que ao mesmo tempo uma cultura muito machista, em que o homem ainda se sente proprietário da mulher, é um fator de risco. Então, aquele relacionamento em que há muito controle, em que há muito ciúme, normalmente vai acabar terminando em uma situação mais grave. Alguns casos não terminam em feminicídio, mas a gente tem muitos casos, até maiores do que feminicídio, a gente tem tentativas de feminicídio.
em que a vítima não morre porque ela foi salva, ela foi levada ao hospital, ela acabou sobrevivendo, alguém interviu naquele momento, ela conseguiu escapar. Mas a gente tem muitas situações. Então, se todas essas tentativas virassem feminicídios, que muitas vezes é a intenção do agressor, a gente estouraria muito mais. E a gente não percebe uma diminuição. A gente percebe que isso, infelizmente, nesse ano vem aumentando. Por mais que as penas tenham aumentado. Só que a gente ainda vê sobre a questão da pena. Ela é muito importante. Muito importante que a gente tenha hoje penas bem mais altas, não só para o feminicídio, mas para todos esses crimes. Só que muitas vezes, principalmente os feminicídios, o processo é mais lento, né? Os prazos são mais demorados e acaba que os julgamentos ainda não saíram, né? A gente só tem poucos casos ainda julgados com base na nova lei. Pode ser que, havendo esses casos mais recentes, tendo sido julgados, a gente já aparece e transparece também uma sensação menor de impunidade, né? Uma situação em que as pessoas já têm um pouco mais de receio de praticar o crime em razão da penalidade maior. Só que eu assim, ainda não, infelizmente, eu não sou muito otimista com relação a isso, porque a gente vê em muitos casos de feminicídio em que há o suicídio do agressor. Então, ele mesmo não demonstra uma preocupação com a própria vida. Ele quer, naquele momento, acabar com ele, que tem um ódio, né? Você vê que a maior parte dos crimes são praticados mediante faca, grande número de facadas, então, no rosto, às vezes. Então, são casos é uma forma de horríveis. você realmente demonstrar um ódio por aquela mulher, uma raiva, assim, absurda pela mulher. E ao mesmo tempo que não demonstra aí um medo, né? A gente teve um caso simbólico recentemente em que o agressor foi preso, estava fugindo, e quando a polícia prendeu, ele falou que não estava arrependido do crime, mesmo sabendo que ia ser preso. Então, assim, é algo que a gente fica preocupado, porque demonstra que mesmo aumentando as penas, né, não há essa preocupação, às vezes, dos agressores com a pena. Né? Em 2019, o Brasil elevou o número da pena máxima para 40 anos de prisão, né? E a gente sempre tem ouvido esse discurso de que é necessário leis mais duras. Mas mesmo com esse aumento, e mesmo com todo esse trabalho em cima, essas tipificações que a senhora até mesmo comentou, né, de tentativa de homicídio, tipificar além do lesão corporal, né? Na sua avaliação, por que esse endurecimento não tem sido suficiente para frear o feminicídio? Porque, assim, primeiro que a lei, no caso, que aumentou a pena mesmo, foi em 2024, acabou de fazer um ano, né, o pacote feminino. Ele foi instituído em 2019, o feminicídio, né, ele foi estabelecido como uma agravante do crime de homicídio, mas ele passou a ser um crime autônomo, com uma pena mais elevada. Hoje é a nossa maior pena, né, através do pacote antifeminicídio, inclusive a nossa senadora Margarete Busetti, que encabeçou esse trabalho lá no Senado, de forma brilhante, não elevando apenas a pena do feminicídio, mas de todos os outros crimes, criando aí causas de aumento, que é muito bom, porque a gente vê na prática que o que vai acontecer? Isso vai impedir, vai retardar os casos de prescrição, acontecia muita prescrição, então vai reduzir esse índice de prescrição, vai aumentar, não vai reduzir essa sensação de impunidade, vai aumentar as punições, vai permitir que a gente mantenha agressores e feminicidas em potencial presos. Então eu posso até dizer que talvez o aumento das outras penas que não a do feminicídio sejam mais até importantes para prevenir o feminicídio do que a própria pena do feminicídio. Porque o que acontecia? A gente tinha penas muito baixas, então aquele agressor, ele batia uma vez, ele batia outra vez, ele ameaçava, ele fazia muitas coisas e ele ficava solto. Né? Porque a pena é pequenininha, os juízes não mantinham preso. Com as penas mais elevadas, ele comete 2, 3 crimes e ele já fica preso. E em caso de condenação, é possível colocar até o regime fechado. Então, o que faz isso? Impede que ele fique na rua. E ele ficando na rua, impede que ele se aproxime e realmente possa praticar um crime mais grave contra aquela vítima. Então, assim, isso aí, realmente, eu percebo que não é só uma pena aumentada, é todo realmente um pacote, toda uma mudança de ordenamento jurídico que vai permitir uma punição maior, não só daquele feminicida, mas de todo mundo que praticar crimes contra as mulheres. Então, todos os crimes têm que ser apenados com pena mais alta e não só aquela situação extrema do feminicídio. Porque pode ser que aquele feminicida que esteja, às vezes, querendo matar, ele mate e ele logo se mata. Então, assim, para ele não vai fazer diferença o aumento da pena. Porque já chegou num nível... Uma situação extrema. Então, a ideia é tentar evitar que isso aconteça. É a prevenção. E a gente aumentando a pena dos outros crimes anteriores, a gente vai também trabalhar nessa redução dessa sensação de impunidade. Mas o feminicídio,
E às vezes é complicado a gente ver, às vezes, discurso de pessoas que detêm, né, cargos, né, pessoas que estão na política, legislativo, executivo, como se esse tipo de crime fosse igual a qualquer criminalidade. A gente aumenta a pena e automaticamente tem que reduzir porque vai diminuir a sensação de impunidade. Os crimes contra a mulher, eles têm diferente contexto. Eles são crimes que não são praticados por um criminoso que quer... a gente, por exemplo, tem furto, roubo, tráfico de entorpecentes, outros tipos de crime que aquela pessoa, né, não conhece a vítima, pratica um crime e vai embora. Porque queria comprar um entorpecente, às vezes furta porque queria usar drogas. Esse tipo de crime, se você endurecer a lei, você pode realmente reduzir os índices de criminalidade, apenas com isso. Tá certo que precisa de uma política ali, antitóxicos e tudo mais. Eu penso que esse tipo de criminalidade, em que não há nenhum vínculo do agressor com a vítima, ele é mais facilmente combatido apenas com a segurança pública. Esse tipo de crime de violência doméstica que é praticado dentro de casa, pelo agressor que às vezes tem filhos em comum com a vítima e que às vezes até agride os filhos também e que não se preocupa às vezes de agredir a mulher na frente dos filhos. E acaba virando um ciclo, né? Porque então isso aí, assim, são situações diferenciadas, porque você não consegue reduzir essa criminalidade apenas com a segurança. Esse tipo de situação você tem que resolver também com outras, como eu falei. É com a educação, é com a ação social, é com a saúde, é com uma mudança de cultura. Não adianta somente as leis mais duras. E às vezes, e veja só, a gente tem uma situação que muitas vezes a vítima volta, ela vai atrás do agressor. Né? Uma espécie de síndrome de Estocolmo em que a vítima, ela procura o agressor. Infelizmente, a gente tem várias situações de tentativa de homicídio em que a vítima volta no relacionamento. Vai lá e pede para o agressor ser solto, pede para revogar a medida protetiva. Então, assim, a segurança pública pode agir da forma como for, você pode dar uma medida protetiva, mas se a vítima não quiser, ela vai buscar, ela vai ser morta, porque ela foi atrás. Acontece muito. Várias vítimas que tinham medidas protetivas e que morreram esse ano, né? Das que tinham, 7 tinham, mas 3 dessas, ou 4, retornaram ao relacionamento com o agressor, sabendo do risco que estavam sofrendo. Entendeu? Então, assim, não adianta só resolver com segurança pública, não adianta. Você pode dar a medida protetiva, você pode colocar um policial na casa dela que não vai resolver. Então, você precisa tratar essa mulher, precisa mostrar para ela que ela precisa sair daquele relacionamento, que ela precisa de um acompanhamento psicológico, que ela precisa saber que ela consegue viver sozinha, independentemente daquele relacionamento, que ela precisa não só se preservar, mas os filhos também, que ela ficar naquele ambiente agressivo, tóxico, só vai fazer mal. Então, esse tipo de tratamento para a vítima também é importante. Não é só você punir o agressor, porque ele vai ser preso, ela vai pedir para soltar. A gente vai dar medida protetiva, ela vai pedir para revogar, e a gente não consegue fazer isso. Obrigar a mulher a ficar separada quando ela não quer. Infelizmente é impossível. Nós acompanhamos, né, diariamente, praticamente todos os dias, casos de violência doméstica contra a mulher. E muitos casos nos boletins, né, que a gente acaba analisando, elas dizem que não é a primeira vez. Que, ou às vezes, na mesma noite, no mesmo dia, já aconteceu mais de uma vez. E que já chamou a polícia, depois desistiu, ou foi ameaçada. Enfim, é bem complexo, né? Sim. E aí nós temos... nós paramos para analisar, né, os dados do Observatório Caliandra, um dado muito curioso em relação ao feminicídio em 2025. Que muitos casos nos anos anteriores aconteciam em finais de semana. E hoje nós temos observado que durante a semana, segunda, terça, quinta-feira, o dia que mais ocorreram feminicídios em Mato Grosso. Foi o dia da semana que mais mulheres foram mortas. E eu queria que a senhora explicasse se tem uma explicação, na verdade, para esse tipo de comportamento, se está relacionado com consumo do álcool, a rotina, enfim. O que poderia explicar esse dado? Então, normalmente, os feminicídios coincidem muito com situações de confraternizações, de festas, né?
mesmo que estejam separados, são situações, períodos em que as pessoas saem, acabam ingerindo mais bebida alcoólica, tomam uma coragem de fazer um ato que às vezes não fariam se não tivessem alcoolizados. Então, a maioria, tanto que normalmente final de ano, né, períodos de feriado, de festas, aumenta-se muito os casos de violência contra a mulher. Não só de feminicídio, mas de forma geral. Os dados sempre ampliam em períodos festivos. Então, sábado, desde sexta-feira à noite até domingo à noite, a gente percebe um aumento nos casos. E na quarta, de quarta para quinta também, essa madrugada, é bem comum acontecer feminicídios, crimes em geral contra as mulheres, né? Fala-se muito sobre a questão do futebol, que na quarta tem-se aí aquela rotina, às vezes, né, de sair para beber com os amigos, de fazer alguma coisa, né, de fazer alguma confraternização aí de amigos ou de familiares, e acaba coincidindo, porque a grande maioria dos crimes, ele é influenciado pelo álcool. Então, essa situação de confraternizações, ela potencializa sim. Então, normalmente, nesses dias, são os dias em que há um índice maior de feminicídios. Tanto é que em outros anos, né, principalmente, acho que, se eu não me engano, no ano passado, foram mais feminicídios no sábado, né? Isso, sábado e domingo. Domingo à tarde também, final da tarde e domingo também é bem comum. Uhum. Não tem uma justificação, na verdade. Pode ser uma coincidência, mas tem algumas situações em comum que acabam a gente percebendo com o passar dos anos. Né, isso. Influenciando. Uhum. Quando a gente fala do perfil dessas vítimas, o que tem os estudos, né, as análises de vocês, que estão aprofundando mais sobre os casos em si, como que é esse perfil? Há uma faixa etária mais atingida? Ou esse tipo de crime não escolhe a vítima? Então, isso vai oscilando, mas hoje em dia a gente tá bem assim, antes se falava, a gente ainda tem um número maior, por exemplo, daquelas mulheres de baixa renda e da população negra. Elas ainda são mais vítimas, até por conta daquela dependência, não só emocional, mas a dependência financeira também, que acaba causando essa situação, que ela fica num relacionamento porque às vezes ela não estudou, né, ela não tem um emprego, uma ocupação, ela tem medo, né, de ficar sozinha, às vezes tem vários filhos e não tem como sustentar, então ela acaba ficando num relacionamento abusivo por conta disso e acaba sendo mais vítima. Mas assim, hoje está democratizado, infelizmente a gente tem tido em todas as faixas etárias, em todos os locais, né, seja uma renda maior, uma escolaridade maior. E nesses da escolaridade maior e uma faixa de renda maior, o que a gente percebe não é nem a dependência financeira. Aí vem a questão da dependência emocional. Uma quantidade muito grande de mulheres que às vezes falta autoestima, elas não saem do relacionamento porque elas acham que elas vão ficar sozinhas, que elas não vão conseguir encontrar um outro parceiro. Então elas acabam ficando naquele relacionamento por dependência emocional. Como a senhora disse, né? É um processo. Isso. Começa ali com uma ofensa e vai progredindo. Exato, né? Normalmente vai progredindo. E aquelas, né, como você falou, dos boletins de ocorrência, muitas vezes elas já há essa informação de que teve outras situações de violência, mas que nunca foram denunciadas, né? Então, muitas não têm coragem, e principalmente quando há uma faixa de renda maior, uma escolaridade maior, elas sentem mais vergonha de denunciar. Então, muitas vezes sofrem caladas essa violência. Então, a gente teve situações emblemáticas esse ano de crimes contra mulheres, em situações de mulheres empresárias, mulheres com uma profissão, né, bem reconhecidas e que estavam num relacionamento tóxico e não saíram e que já sofriam aí, no mínimo, uma violência psicológica. Mas, assim, a gente não consegue hoje definir um padrão, não. É possível, assim, desde muito jovens como mais velhas. Então, a gente da faixa de 50, 60, com relacionamentos longos de 30 anos, é bem comum. A gente teve, acho que foi Sinop, recentemente, uma situação que era um relacionamento muito longo, que já estavam separados. Já tinha filha, neta. Adultos, isso. Então, assim, é bem hoje a gente já está infelizmente democratizado. Esse tipo de crime pode acontecer em qualquer local, com qualquer mulher. Precisa uma atenção. E hoje a gente tem visto, inclusive, né, informações do pessoal do núcleo da infância, situações de medidas protetivas entre adolescentes, de namoro de adolescente, vítima menor de idade e agressor menor de idade. Quer dizer, os jovens já virando potenciais agressores, já praticando atos infracionais contra as namoradas adolescentes e que há necessidade, inclusive, de aplicação de medida protetiva, situações de perseguição,
né? A menina quer terminar o namoro, ele fica perseguindo, fica o tempo inteiro, de forma incisiva, querendo obrigá-la a retomar o relacionamento. Então, é triste, mas assim, se a gente não mudar essa realidade, a tendência é que a gente tenha até um aumento de casos aí no futuro. Essas situações, né, envolvendo menores, adolescentes, seriam um reflexo dentro de casa? Certamente. O que a gente percebe de estudos é que aquele adolescente, aquela criança, né, que normalmente cresce num ambiente em que presencia violência, seja ela mesmo sofrendo violência, ou seja, presenciando aí o pai agredir a mãe, essa criança tende a reproduzir isso, seja virando um agressor no futuro ou uma vítima. Normalmente os meninos que presenciam isso acabam virando agressores, e as meninas que presenciam e que vivem normalizam isso e acabam buscando relacionamentos em que vai acabar sendo uma vítima de violência também. Vamos aproveitar então esse momento para a senhora dar um alerta, né, para os pais, principalmente pais, né, para os pais e também para esses adolescentes. Os pais em questão de ser como um espelho, né, para os filhos. Como que isso influencia no futuro do filho e também de toda a sociedade, né? Certamente, é importante que haja essa consciência, né, em que assim, saber que hoje a gente tem, por exemplo, muitos órfãos, né, de feminicídio e de criança e adolescente que presenciaram esses crimes, que estavam lá no momento em que houve esse feminicídio. Essas crianças, esses adolescentes, eles vão levar essa marca para o resto da vida. Mas não precisa ser essa situação extrema. Qualquer violência, né, a forma de tratar dentro de casa, né, a forma como eles, na verdade, assim, como o casal se relaciona, a forma como se há realmente uma violência, seja ela física ou mesmo psicológica ou moral, isso aí é percebida pelas crianças e pelos adolescentes, e eles vão, infelizmente, reproduzir e vão acabar praticando. E assim, mesmo sendo menor de idade, a gente tem hoje uma delegacia, tem uma promotoria, tem uma vara que cuida dessas situações que envolvem adolescentes infratores. Então, eles vão responder também. Então, eles vão responder processo. Não é porque é menor de idade que não vão ser penalizados. Então, esses adolescentes, e é importante a gente ter projetos, né? Nosso projeto Florescer, ele tem esse trabalho de ir nas escolas. Nas escolas de Cuiabá, a gente trabalha, né? Como a gente está nessa circunscrição aqui, nessa comarca de Cuiabá apenas. Então, a gente tem trabalhado nas escolas estaduais de ensino médio da capital para tratar mesmo sobre a questão dos relacionamentos, nessas relações afetivas já entre os adolescentes. E a gente já tem percebido, infelizmente, muitos já relacionamentos abusivos, em que há um controle, há ciúmes excessivos, né? Há um pensamento já machista, misógino dos meninos, né? De perceber aquelas meninas como um objeto, né, como uma propriedade, e já terem relacionamentos tóxicos desde então, já começa esse relacionamento tóxico. Então a gente quer mostrar que isso não é legal, que a gente precisa ter um relacionamento saudável, mostrar o que é um relacionamento saudável, para que haja essa mudança já, desde adolescente, para que isso não vai refletir em violência maior no futuro. E esse é um dos projetos, né, do Ministério Público. A senhora me adiantou aí um pouquinho antes da entrevista sobre outro projeto que também vai entrar em ação, que é o Por Elas e Por Nós, né? Isso. E também o Espaço Caliandra, né? Conta um pouquinho sobre esses projetos, além do Florescer. Então, a gente tem hoje, né, no nosso núcleo o Observatório Caliandra, que trata dos dados de feminicídio, mas dentro do observatório não temos apenas dados estatísticos, a gente tem vários outros serviços. Inclusive, para pedir medida protetiva, tem um link. Para fazer denúncia, nós temos um link da ouvidoria, que a pessoa pode preencher o formulário, inclusive de forma anônima. Se souber que alguém está sofrendo violência, pode denunciar de forma anônima, tá, para a ouvidoria do Ministério Público, ou ligar no 127. Pode ligar no 180, que também é um canal de denúncias, no 190. Lá nós temos várias cartilhas, vários materiais, né, informativos, muito interessantes também, inclusive voltados aos homens, né? Ele tem uma cartilha que coloca, fui denunciado, fui acusado de violência, e agora? O que eu faço? Então, como ele deve agir? Né, até para evitar que volte né, descumpra uma medida protetiva, explicando mesmo como que funciona, para tentar mudar essa realidade. Então a gente tem o nosso observatório, nós temos o nosso espaço Caliandra, que é um espaço mesmo lá, que tem brinquedoteca, que tem lá um local separado, né, acolhedor para vítimas. Então nós temos um espaço físico de atendimento a essas vítimas que nos procuram, essas mulheres, sejam familiares também de vítimas. A gente tem, né, familiares de vítimas de feminicídio nos buscando também, para
para pedir apoio, para pedir ajuda. E aí a gente tem lá atendimento de psicólogo, assistente social, jurídico. A gente não faz o acompanhamento terapêutico, a gente encaminha para o município normalmente. Mas a gente faz aquele primeiro atendimento e os encaminhamentos Dá todo mesmo. Isso. Analisa, né? Informa como é que tá o processo, se precisa reforçar, pedir uma medida protetiva, a gente analisa, cuida dessa parte jurídica, né? Dá uma orientação sobre processos. A gente também orienta já faz os encaminhamentos para, digamos, às vezes procurar a defensoria para entrar com uma ação civil, às vezes precisa fazer uma separação, divórcio, regularizar a guarda, alimentos, né? Pensão. Então a gente faz esse encaminhamento para a defensoria que entra com essas ações cíveis que a gente não faz. A gente faz encaminhamento para programas sociais, para cursos, né, de qualificação, porque às vezes a mulher precisa buscar uma profissão para trabalhar, né, virar empreendedora, ou mesmo tem empresas que têm já disponibilização de vagas de emprego para essas mulheres. A gente tem inclusive um trabalho do Ministério Público com o Ministério Público do Trabalho para direcionar vagas nas empresas para mulheres vítimas de violência. Os órgãos públicos também têm que direcionar vagas de contrato, de terceirizados também para mulheres vítimas de violência. É um trabalho feito aí com a CETASC, bem interessante também. Então a gente faz todos esses encaminhamentos que são necessários. E esse espaço é aberto para todas as mulheres. A gente faz atendimento apenas de mulheres. Às vezes um homem procura a gente lá, não, a gente aqui só atende as mulheres, os homens não é aqui. Então a gente atendimento realmente de mulheres. E inclusive de crimes que não de violência doméstica. Às vezes está sofrendo uma violência de gênero, política, ou uma violência de gênero em alguma outra área, um assédio moral, ou um assédio sexual no trabalho, não sabe quem procurar, a gente acolhe lá também. Então a gente atende todas as mulheres que estejam sofrendo algum tipo de violência. E aí a gente tem outros projetos, que é o Florescer, esse que é voltado à educação, e agora nesse período nós temos no período de 20 de novembro a 10 de dezembro, os 21 dias de ativismo pelo fim da violência. Nós estamos em parceria com o Movimento Conecta. O Movimento Conecta são várias instituições, né, incluindo a Lírios, lá de Várzea Grande, que tem encabeçado, mas que reúne várias instituições, a Polícia Civil, Polícia Militar, Judiciário, Defensoria, Ministério Público e outras instituições públicas e privadas, com o intuito mesmo desses 21 dias de fazer várias ações mesmo de conscientização para buscar o fim da violência contra a mulher. E também há a campanha do Laço Branco, que é uma campanha voltada especificamente para o público masculino. Então, dentro desse espírito de ações voltadas para o público masculino, nós estamos com o projeto Por Elas e Por Nós, que é um diálogo masculino pela não violência. Nós estaremos, né, em algumas empresas parceiras. A gente vai iniciar esse projeto agora, mas ele vai até o final do ano que vem, inclusive entregando um selo para as empresas que participarem do projeto, já com o intuito de fazer com que elas abracem mesmo a causa, né? Que elas mostrem que elas são empresas que não querem saber de violência. Então, se o colaborador já tiver situação de violência, ou mesmo que não tenha, que não seja, né, agressor, mas a ideia é prevenir, é que a gente acabe mesmo, zerar essas situações de violência nas empresas. Dentro dessa conversa. Exato, para discussão, ouvir o que eles estão pensando, o que eles estão imaginando nessa situação. Porque, infelizmente, como eu falei, a gente faz eventos, a gente cria projetos, mas acaba que a maior parte do público sempre é feminino. Então a gente faz audiências públicas, né, na Câmara, na Assembleia, ou mesmo eventos ali no Ministério Público, e acaba que o público que vem, que participa, é o público masculino, feminino. São as mulheres que vêm. Raramente um homem aparece também para participar. Então a gente está discutindo entre nós, mas a gente não está trazendo para discussão, para conversa, ou também um dos principais interessados, que são os homens. Então essa situação envolve eles de forma extremamente importante. Então a gente tem o intuito desse projeto de falar diretamente com os homens. Então a gente vai focar nesse trabalho com os homens, e a gente já tem outros projetos para o ano que vem já engatilhados, que é, além de dar continuidade, né, desses projetos que já estão em andamento, a gente ainda vai implementar mais 2 projetos, que um é parceria com as universidades para buscar o acompanhamento psicológico e os grupos reflexivos para os homens. Porque a gente precisa tratar esses homens também. Não adianta a gente oferecer o tratamento apenas para as mulheres, porque os homens também estão adoecidos, né? Eles vieram muitas vezes de lares violentos, eles vieram de uma educação machista, então eles precisam mudar também, né? A gente tem que trabalhar para ver se eles conseguem mudar. E há estudos que comprovam, inclusive em algumas comarcas no interior, que esse trabalho feito com agressores, ele reduz muito a reincidência. Tem local em que o índice de reincidência é 0. Por quê? Porque está sendo feito esse acompanhamento e esse tratamento com os agressores, impedindo que eles saiam da cadeia ou mesmo terminem o processo e voltem a praticar crimes.
É importante expandir, então, Exato. esse projeto. Sim. E como que faz para as empresas que tiverem interesse de levar o projeto para dentro? Como que elas podem entrar em contato? Eles podem entrar em contato com o nosso Espaço Caliandra, né? Uhum. E aí, eu vou até achar o contato aqui, eu não lembro de cabeça, mas o nosso espaço lá no Ministério Público, com a Promotoria de Justiça, né? Com o núcleo das promotorias de combate à violência contra a mulher, e informar que tem interesse, porque a gente vai ter um calendário agora esse ano, mas mesmo que a gente feche todas as datas, a gente vai continuar no que vem. Então, as empresas que tiverem interesse, vai ser feito esse trabalho durante todo o ano de 2026, retornando aí a partir de começo de fevereiro. Então, a gente vai dar pausa aí no mês de janeiro, mas fevereiro retorna já em várias empresas. Então a gente já tem algumas parcerias, né? Várias empresas já estão agendadas, já estão pedindo, a gente já está fazendo esse trabalho conjunto com elas. Mas quem a gente não conseguir colocar nesse ano, a gente já vai colocar no calendário para o ano que vem. E aí, pelo site do Observatório também é possível, né, conseguir esses contatos? Sim, nós temos lá todas as informações pelo Observatório Caliandra. Então nós vamos colocar aqui o site. Isso, coloca o site que é mais fácil. Lá no site já analisa tudo e já pega nosso contato do nosso Espaço Caliandra e já liga lá ou manda um WhatsApp e a gente já agenda essa palestra, essa nossa visita, né? Porque a gente vai até a empresa e conversa com os funcionários. E também a gente tem mais um projeto que a gente quer iniciar também, início de 2026, que é um trabalho que já estamos aí discutindo com a OAB, né? Com a Comissão de Direitos Humanos da OAB e com a Pastoral do Imigrante, para a gente tratar e trabalhar os imigrantes, porque a gente tem tido um aumento muito grande dos casos de violência contra a mulher aqui em Cuiabá, envolvendo imigrantes venezuelanos e haitianos. E há um choque cultural muito grande dessas pessoas. Então, eles, às vezes, falta um pouco de conhecimento, falta um pouco de saber como é que funcionam as coisas aqui. Às vezes, por realmente não conhecer, por desconhecimento. Então, é bem comum essas situações. Hoje, a gente tem aumentado muito esses casos de violência. Não tem um dado assim. Não, a gente percebe na prática mesmo, mas a gente ainda não está. Estamos levantando essas informações através dos dados da Polícia Civil. A gente já está fazendo esse levantamento, que a gente está montando esse projeto, mas é um projeto para 2026 e que a ideia mesmo é focar e trabalhar com esses grupos de imigrantes. E para encerrar o nosso bate-papo, né, eu gostaria que a senhora deixasse aí uma mensagem. Eu gostaria de agradecer o espaço. Eu acredito que essa parceria, né, essa informação é importantíssima. Eu acho que a sociedade ela precisa conhecer e saber. E também participar. Eu acho que a gente precisa. Eu acho que foi ontem, eu vi uma frase muito importante, por exemplo, para os homens. Não adianta você não ser machista, você tem que ser antimachista. Porque, infelizmente, a gente vê que há homens que presenciam situações de violência e que não fazem nada. E que aquilo ali é normalizado. As pessoas veem, às vezes, um homem agredindo uma mulher na rua ou em algum estabelecimento e só sai de perto e finge que não está acontecendo nada, como se eles tivessem que se resolver entre si. E agora a gente tem que, né, aquela questão de briga de homem, marido e mulher não se mete colher, tem que meter colher sim, tem que ir lá e tem que denunciar. A maior parte dos crimes hoje de violência contra a mulher são de ação incondicionada, não depende de representação da vítima. Então, mesmo que a vítima não queira, vai correr o processo. Tirando a perseguição, que é de representação, e os crimes contra a honra, que é de ação privada, alguns crimes de ação privada, o restante todos são de ação pública, incondicionada. Então, chegou ao conhecimento das autoridades, a gente tem que apurar. Independentemente se a vítima quer ou não. Então, se é uma terceira, um vizinho, um colega de trabalho, alguém sabe de uma situação de violência, tem que denunciar. Tem que fazer a sua parte. Não adianta você achar que o outro vai resolver. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Então, é importante que a sociedade... E eu até parabenizo, né, o espaço. Eu acho que a imprensa tem um papel essencial de informar. Então, as pessoas têm que saber, né, conhecer, saber dos tipos de violência. Que eu acho que a informação, ela ajuda muito. Eu acho que ela é importantíssima. A gente discutir, falar e trazer mesmo essa pauta. Não deixar ela morrer, porque eu acho que a gente precisa mudar essa nossa realidade. É um trabalho de todos, né? Muito obrigada, é isso, pessoal. O Agora Pode tá chegando ao fim, mas fique ligado nas nossas redes sociais, no site leagora.com.br e até o próximo episódio.